Atenção emissoras, formação de rede, Repórter Nacional. Em Brasília, meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa tarde, eu sou José Carlos Andrade, você acompanha comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O presidente do Haiti é assassinado dentro de casa. O governo discute protocolos para a reabertura total e segura das escolas. Cruz Vermelha faz um alerta para o drama dos familiares de desaparecidos. Revezamento da tocha das Olimpíadas é cancelado em várias cidades do Japão. E o segundo dia do Festival de Cannes na França. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021. Repórter Nacional. E já começamos com a notícia internacional. É que o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado nesta madrugada em Porto Príncipe. Ele estava na residência oficial. Quem tem os detalhes pra gente é Márcia Bechara, da Rádio França Internacional. O presidente haitiano Jovenel Moïse foi assassinado na manhã dessa quarta-feira em sua casa por um grupo de homens armados, um evento que ameaça desestabilizar ainda mais o país mais pobre das Américas, que já enfrenta uma dupla crise política e de segurança. O anúncio do assassinato foi feito pelo primeiro-ministro interino, Claude Joseph. Segundo ele, o presidente foi assassinado em sua casa por estrangeiros que falavam inglês e espanhol. A esposa do presidente ficou ferida no ataque, que ocorreu por volta da 1h da manhã, hora local, e foi hospitalizada. Segundo o premier, que pediu calma à população, indicou que a polícia e o exército vão garantir a manutenção da ordem no país. Jovenel Moïse estava no poder há 4 anos, mas vinha sendo muito criticado por não conseguir combater a insegurança no Haiti nem a impunidade. O governo perdeu o controle dos grupos criminosos, uma situação que piorou desde o início do ano, com tiroteios, assassinatos, sequestros que aterrorizam os haitianos. As quadrilhas bloqueiam estradas e impedem os haitianos de se deslocar na ilha. Recentemente, milhares de moradores de bairros pobres de Porto Príncipe tiveram que fugir de suas casas expulsos pelos bandidos. No plano político, o presidente haitiano assassinado contribuía ainda mais para a instabilidade. Ele nomeou 7 chefes de governo em seu mandato, o mais recente deles na segunda-feira, que deveria organizar eleições, mas sequer foi empossado pelo parlamento. Agora, a dupla crise política e de segurança se aprofunda. O ex-embaixador francês no Haiti, Didier Lebré, ouvido pela reportagem da RFI depois do assassinato, lembrou que 1/3 dos chefes de Estado ou de governo no Haiti foram derrubados, destituídos ou assassinados desde a independência do país. Ele lamentou que a morte de Jovenel Moïse aconteça num momento tão crítico para o Haiti. O embaixador francês defende uma transição que respeite a Constituição, mas acredita que o Haiti vai precisar de apoio da ONU, da França, do Canadá e dos Estados Unidos para enfrentar mais essa crise. Ainda é desconhecido o estado de saúde da esposa do presidente haitiano, foi hospitalizada em estado grave depois do ataque. A Casa Branca condenou agora há pouco o assassinato terrível do presidente haitiano e a República Dominicana ordenou o fechamento imediato da fronteira com o Haiti. Márcia Bechara, da Rádio França Internacional, para a Rádio Nacional. Momento Saúde. Olha só, todo mundo com mais de 18 anos em Ilha Grande, que fica lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, vai ser vacinado com a Janssen, que tem dose única. Cristiane Ribeiro conta pra gente desse projeto de vacinação em massa. Vamos conferir. Todos os moradores acima de 18 anos da Ilha Grande, na Costa Verde do Rio, serão vacinados contra a Covid-19 no próximo sábado, 10 de julho, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde e pela Prefeitura de Angra dos Reis. A ação visa a imunização de cerca de 2.500 pessoas na ilha, já que o restante, aproximadamente 1.000 pessoas, já foi vacinado. O secretário de Saúde do Estado, Alexandre Kiep, explicou que a Ilha Grande foi escolhida para a vacinação em massa diante da dificuldade de acesso da população a serviços para tratamento de pacientes graves, especialmente em leitos de UTI. Nesse sentido, a gente está unindo 2 estratégias. A vacinação para a gente poder, obviamente, diminuir a possibilidade de casos graves, que podem impactar muito por conta do transporte sanitário,
na saúde das pessoas, e a gente avaliar, visto que é uma comunidade relativamente fechada, os dados epidemiológicos numa população totalmente vacinada, num ambiente controlado. Então, essas duas estratégias foram unidas, por isso a gente está agora, nesse sábado, procedendo à vacinação da população de Ilha Grande. Um estudo epidemiológico será feito para monitorar a resposta imunológica da vacinação em massa na Ilha Grande. E o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, disse que a iniciativa vai trazer muitos benefícios para a Ilha Grande, um dos paraísos turísticos do estado. Vamos vacinar todos os moradores da ilha, em todas as praias. Nós sabemos que a Ilha Grande recebe muita gente fora, muito turista, então é importante nesse dia 10 de julho, sábado agora, a vacinação de todos os moradores da Ilha Grande, de 18 anos em diante. A vacina escolhida para o experimento é a Janssen, com dose única para a imunização completa. A vacinação será entre 9h30 e 3h30 da tarde, nas unidades de saúde e em postos volantes. De acordo com o boletim epidemiológico do município de Angra, até esta terça-feira, a região acumula 532 casos de Covid-19 e 11 mortes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E ainda sobre vacinas, a gente falou aqui outro dia de uma cidade em São Paulo que vai jogar para o fim da fila aquelas pessoas que ficam escolhendo marca de vacina, né? Os sommeliers da vacina. Então, tem mais cidades adotando essa medida, viu? A reportagem é de Vitor Ribeiro. 4 vacinas contra a Covid-19 estão em uso no país: a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e a Janssen. E de acordo com o Ministério da Saúde, cada cidade tem autonomia para distribuir as doses seguindo o Programa Nacional de Imunizações. Mas tem quem prefira escolher qual vacina tomar, como se fosse vinho. Essas pessoas receberam o apelido de sommelier de vacina e viraram memes na internet. Mas o assunto é sério. A ordem de vacinação leva em conta a chance de as pessoas desenvolverem a forma grave da Covid. Por isso, é importante comparecer assim que for chamado. O diretor do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Richan Hamida, avalia que ficar escolhendo qual vacina tomar atrasa o calendário de imunização. O fato de algumas pessoas estarem escolhendo, digamos assim, o seu imunizante, isso acaba retardando um pouco o processo. Ele é mais trabalhoso tanto para a equipe de saúde quanto para o gestor municipal, para quem está operacionalizando essa vacina lá na ponta, além de colocar em xeque também e gerar um movimento com relação aos demais imunizantes. Isso é complicado até com os outros, né? Os outros usuários que estão seguindo o chamado das secretarias para tomar o seu imunizante na data correta. Para garantir o cumprimento do calendário, alguns municípios já editaram decretos estabelecendo punições aos sommeliers de vacina. Entre eles, Criciúma, em Santa Catarina, São Bernardo do Campo, em São Paulo e Juruáia, em Minas Gerais. O mais importante é a conscientização das pessoas, como afirma a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Não dá para criticar. Importante é a gente informar a população e dizer que não tem nenhuma vacina que não seja adequada para proteger da Covid-19. E que qualquer vacina vai proteger e vai poder controlar a pandemia da Covid-19 entre nós se não tivermos a população, na sua maioria, vacinada. E estamos muito longe disso. O vacinômetro do Ministério da Saúde indica que nesta terça-feira o Brasil superou a marca de 100 milhões de vacinados. Pouco mais de 28 milhões de pessoas já concluíram a imunização com as 2 doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única. Esse número representa 13,2% da população do país. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E só reforçando aqui, gente, vacina boa é vacina no braço, viu? Não importa a marca. Todas elas têm eficácia. Vamos acreditar nos nossos técnicos, médicos e Anvisa. E outra, quanto mais o pessoal fica escolhendo, mais a fila demora para andar. A gente sabe que tem muita gente esperando para entrar na idade ou na prioridade, né? Não é correto e nem justo com quem está ansioso para se vacinar logo. Volta às aulas. As agências da ONU no Brasil discutem hoje a reabertura segura das escolas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de Educação Básica, Mauro Luiz Rabelo, participam. E Sayonara Moreno acompanha. Sayonara, boa tarde. A ideia é um retorno seguro e tranquilo depois das férias de julho, né?
Oi, Zé Carlos, boa tarde. Pois é, pelo menos é o que defenderam aí esses convidados do painel inicial do seminário Reabertura Segura das Escolas, organizado por agências das Nações Unidas. Entre os convidados, como você citou, esteve agora há pouco o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo ele, o governo federal, por meio dos Ministérios da Saúde e da Educação, além da Advocacia Geral da União e Casa Civil, estão elaborando uma portaria interministerial para o retorno seguro às aulas presenciais aqui no Brasil. Queiroga mencionou, Zé Carlos, que aqui no país mais de 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram longe da escola durante esse 1 ano e meio de pandemia. E destacou que grande parte desses estudantes sequer teve acesso ao ensino remoto em casa, por falta de estrutura, como internet e equipamentos eletrônicos. Não podemos mais ficar mais de 1 ano e meio sem aulas. Cabe a nós, os gestores públicos, buscarmos as soluções para que esse problema seja resolvido e que não haja um prejuízo maior ainda para as nossas crianças. O Brasil vem avançando com a sua campanha de vacinação, os professores foram incluídos entre os grupos prioritários e nós já temos um número crescente de professores imunizados, ao menos com a primeira dose. Representando o Ministério da Educação, o secretário Mauro Rabelo também defendeu o retorno às aulas presenciais e citou os protocolos que devem ser seguidos, como o distanciamento, uso de máscaras, de álcool e o controle de sintomas. Também destacou a inclusão de medidas como o escalonamento, a divisão das classes em turnos, a identificação de lacunas de aprendizagem, reforço escolar planejado, entre outros. A representante do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, Florence Bauer, mencionou que a escola não é um espaço exclusivo para ensino, mas que garante segurança das crianças, saúde mental, convívio social e segurança alimentar, além da prevenção ao trabalho infantil. Segundo ela, o levantamento do Unicef mostra que somente metade das crianças e adolescentes brasileiros tiveram acesso à merenda escolar durante a pandemia, o que impacta aí no quadro nutricional desses estudantes. E também participaram do painel de abertura do evento representantes da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Todas se posicionaram em nome da entidade representada a favor do retorno às aulas presenciais no Brasil a partir de agosto deste ano. O evento das Nações Unidas ocorre durante todo o dia de hoje e vai ouvir ainda representantes da sociedade civil, sindicatos e gestores de municípios e estados, e cada um aí vai se posicionar favorável ou contrário ao retorno às aulas. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Muito obrigado, Sayonara. E o assunto ainda é educação. O presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei que obriga o repasse de recursos da União para os estados. O valor de 3,5 milhões de reais seria para financiar o acesso à internet de alunos e professores da educação básica pública. E nessa manhã, na Comissão de Educação da Câmara, o ministro Milton Ribeiro abordou o assunto. Disse que problemas com a internet nas escolas não são de hoje. E acrescentou que não adianta direcionar recursos às escolas sem um censo que aponte às reais necessidades. Maíra Raine acompanhou a reunião e tem os detalhes. Olá, Maíra, boa tarde. Oi, Zé Carlos, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, olha, esse assunto da internet gratuita para estudantes e professores de escolas públicas já tinha sido debatido em outra audiência com o ministro Milton Ribeiro na Comissão de Educação no mês de junho. Na época, ele já havia considerado a destinação de 3,5 bilhões de reais para essa despesa com a internet um problema orçamentário. Hoje, a questão voltou à tona porque, como você já mencionou, o governo tenta derrubar aí no Supremo Tribunal Federal a Lei 14.172, aprovada ainda este ano. Essa lei chegou a ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto. O governo agora argumenta no STF que a norma afronta o devido processo legislativo porque interfere na gestão da administração pública. A presidência também alega que a lei criou uma situação que ameaça o equilíbrio fiscal da União. Durante a audiência na Câmara, agora cedo, o ministro Milton Ribeiro reforçou essa justificativa do governo. Ele destacou que, atualmente, o país vive um orçamento de guerra e que não se pode repassar recursos de que trata essa lei de forma igual para todas as escolas. Vamos ouvir. Não adianta eu despejar, como tenho dito,
recursos indistintamente para todos. Nós temos que ter um pouquinho mais de profissionalismo. Isso já foi feito no passado, não dá certo. Nós temos painéis que vamos detectar a necessidade e o grau de maturidade de cada rede, para que a gente possa, de fato, dispensar os recursos, que são poucos no MEC, para esses lugares. Olha, essa ação do governo no STF foi criticada aí pelos parlamentares. A deputada professora Dorinha, presidente da comissão, disse que a ação no STF causa indignação porque houve um acordo entre governo e Congresso para a derrubada do veto. E por que a Lei 14.772 ela tem uma importância? Ela fez parte desse acordo. O veto dela foi derrubado da lei num acordo do governo, então ele não foi feito um acordo nessa casa. Na minha opinião, é um desrespeito ao Congresso como um todo, porque foi feito um acordo. Nós não derrubamos o veto numa disputa em plenário. Fez parte de um pacote de acordo com o próprio governo, né? Então, por isso é uma indignação. Bom, no Supremo, o relator dessa ação é o ministro Dias Toffoli. O ministro Milton Ribeiro foi convidado a participar da comissão para falar sobre os impactos do veto de 2,2 bilhões de reais e do bloqueio de 2,7 bilhões do orçamento previsto para a educação. Bom, a gente ouviu agora há pouco a Sayonara falando sobre a volta às aulas, né? O ministro, ele aproveitou o evento também para pedir o retorno das aulas presenciais e destacou que o Brasil está entre os países do G20, é um dos últimos a tomar essa iniciativa. Zé Carlos. Muito obrigado, Maíra. E na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, os deputados ouvem o ministro da Economia, Paulo Guedes. O repórter Lucas Pordeslão está acompanhando a reunião e tem mais detalhes ao vivo. Lucas, boa tarde. Olá, boa tarde, Zé Carlos, boa tarde, ouvintes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado para falar sobre possíveis distorções encontradas pelo Tribunal de Contas da União na projeção de gastos com a previdência dos militares. E a reunião já começou com um debate. É que essa foi a terceira vez que ele foi chamado para dar explicações aos deputados. Das duas primeiras, não compareceu. Alegou problemas de agenda e disse que o entendimento da assessoria jurídica foi o de que a ausência não acarretaria problemas, mesmo tendo sido uma convocação. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, afirmou que a comissão não acatou tal justificativa. Que, independentemente da justificativa apresentada, a comissão não aceitou e aprovou o pedido à PGE para encaminhar ao Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Houve falta de orientação sua, porque era uma convocação e a convocação tem, pela Constituição, obrigação de comparecimento de ministro. Agora, caberá à Procuradoria-Geral da República denunciar ou não o ministro no Supremo Tribunal Federal. Segundo Guedes, a assessoria dele garantiu que ele poderia remarcar a reunião na comissão. Só quero garantir que eu fui orientado juridicamente para que eu não estaria cometendo este crime. Então, eu reafirmo aqui que realmente eu vim orientado juridicamente, porque o meu desejo é que tivesse dois, um para ficar lá e outro para vir aqui. Sobre a possível distorção na previdência dos militares, motivo da convocação, o ministro justificou que a diferença entre os valores do governo e do TCU é pequena em relação ao montante total da projeção. E numa conta de aparentemente 1.150 bilhões, houve um erro de 40. Um erro ou uma estimativa do TCU de que possa haver essa subavaliação. Mas nós estamos sempre abertos e à disposição se qualquer um desses desvios começar a se confirmar. Enquanto a previdência dos militares foi avaliada pelo governo federal para custar 45 bilhões de reais a menos que os cálculos do TCU, a previdência dos servidores públicos foi avaliada para custar 49 bilhões de reais a mais do que o foi previsto pelo Tribunal de Contas. Zé Carlos. Muito obrigado, Lucas. O brasileiro está indo mais às compras. É que o comércio varejista nacional teve alta de 1,4% em seu volume de vendas na passagem de abril para maio deste ano. Essa é a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia subido 4,9% de março para abril. O dado é da pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE.
O setor também teve crescimentos de 1,1% na média móvel trimestral, 16% na comparação com maio de 2020, 6,8% no acumulado do ano e 5,4% nos últimos 12 meses. E nesse momento, no mercado financeiro, a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera com 125.753 pontos, em alta de 0,53%. O dólar comercial em alta também de 0,95%, está cotado em R$ 5,258. Os moradores da cidade de Itu, em São Paulo, estão tendo que se adaptar a uma nova realidade: rodízio do fornecimento de água. A expectativa é que a medida continue em vigor até outubro, quando deve começar a chover. Quem está com a gente e tem mais informações sobre o rodízio é o repórter Nelson Lim. Oi, Nelson, boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, a cidade de Itu, no interior de São Paulo, iniciou nesta terça-feira, 6 de julho, um rodízio de abastecimento de água. Com isso, alguns bairros vão ficar 24 horas com água e nas outras 24 horas sem fornecimento. A medida foi adotada no município por causa do déficit de chuvas na região. Especialistas definem a situação como a pior em 91 anos. Além disso, algumas chuvas esperadas para o início de julho não ocorreram, como explica o coordenador da Companhia Ituana de Saneamento, Reginaldo Santos. Esse ano choveu abaixo da média, está sendo a seca mais severa dos últimos 91 anos. O mês de junho choveu 74% a menos do que a média dos últimos 10 anos. Há quase 90 dias a gente já vem fazendo um trabalho de preservação dos nossos mananciais, reduzindo o volume captado. Como nós não tivemos essa chuva, nós tivemos que adotar o rodízio, que é 24 horas com água e 24 horas sem água, em determinadas regiões aqui da cidade. A orientação agora aos moradores de Itu é para que façam uso racional da água, evitando desperdício. A Prefeitura também irá às ruas fiscalizar o uso da água pelos moradores e aplicar multas se necessário. Atualmente, os mananciais que abastecem a cidade estão operando com 39,2% de sua capacidade. A previsão da companhia é que esse rodízio de abastecimento se encerre em outubro, quando deve começar o período das chuvas. Zé Carlos. Tá certo, obrigado, viu, Nelson? E uma curiosidade sobre a capital paulista. Pela primeira vez, São Paulo, a maior cidade do país, registrou mais prédios do que casas. Esse dado foi divulgado pelo Centro de Estudos da Metrópole, mas esse levantamento teve como base os dados do IPTU. Então, não levou em conta as favelas e os loteamentos não regularizados. Ou seja, cerca de 20% das residências em São Paulo ficaram fora desse universo. Olha só, do ano 2000 até 2010, o número de casas passou de 1.230.000 para 1.370.000, enquanto que os de prédios quase dobrou, de 767.000 para 1.380.000. E esses edifícios são principalmente de padrão médio ou de alto padrão. É a busca pelos condomínios, né? Agora em Brasília, 12h23, você vai ouvir daqui a pouco as notícias do Brasil na Olimpíada de Tóquio. E um estudo aponta dados da violência cometida contra os jovens. Repórter Nacional. E vamos voltar à Câmara dos Deputados com o repórter Lucas Porzeus Leon, que tem informações sobre o parecer, sobre o processo contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que poderá ser votado hoje. Não é isso, Lucas? Isso mesmo, Zé Carlos. Começou a sessão para discutir esse parecer que recomenda a suspensão por 6 meses do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso desde fevereiro deste ano. É uma reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O relator do processo é o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Parlamentares do PT, PSOL, PSB e do Novo apresentaram votos em separado pedindo a punição máxima contra o parlamentar, no caso, a cassação do mandato. Seja qual for o parecer aprovado, a decisão ainda precisa ser apreciada pelo plenário da Casa. Daniel Silveira foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ter feito um vídeo com ameaças a ministros do Supremo e defendendo a edição do AI-5, ato que inaugurou o período mais repressivo da ditadura militar. A prisão de Daniel Silveira foi confirmada pelo plenário da Casa. Além disso, o deputado tem até esta quinta-feira para confirmar ao ministro Alexandre de Moraes
se pediu ou não asilo diplomático a 4 países. A informação foi divulgada por veículos de imprensa que afirmaram que a fonte da notícia foi a defesa do parlamentar, que não teria informado as embaixadas procuradas para o asilo. Em nota, a defesa de Daniel Silveira afirmou que o parlamentar não se dirigiu a qualquer representação estrangeira, assim como não autorizou ou solicitou nada nesse sentido. A nota ainda afirma que, se ocorreram essas solicitações de asilo diplomático, elas foram feitas à revelia do deputado fluminense. Segue com vocês. Grato, Lucas. E a CPI da pandemia, houve hoje o ex-diretor, melhor dizendo, do Ministério da Saúde, acusado de pedir propina em negociações de vacinas. Quem acompanha é Leandro Martins, que tem todas as informações agora pra gente. Leandro, boa tarde para você. Boa tarde, Zé Carlos. O ex-diretor de logística do Ministério de Saúde, Roberto Ferreira Dias, negou qualquer envolvimento na compra de vacinas. Ele começou falando que está sendo vítima de denúncias sem comprovação. Dias garantiu que jamais pressionou qualquer funcionário da pasta, se referindo a Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério na área de importação e que já prestou depoimento na CPI, e negou que tenha sofrido pressões de superiores. Nunca insisti em apressar a importação dessa vacina. Eu tenho uma menção em um post perguntando como está a LI da vacina. Eu nunca fiz pressão sobre o servidor Luiz Ricardo. O que eu recebia eram pedidos de informação sobre andamento de diversos fatos e ao longo de toda a pandemia de diversas crises que tivemos. Seringa, respirador, EPI. Roberto Dias foi exonerado no último dia 30 do cargo que ocupava no Ministério e revelou detalhes sobre o jantar em restaurante em Brasília no dia 25 de fevereiro. Roberto Dias disse que foi para encontrar um amigo quando apareceram o ex-funcionário Coronel Blanco, que lhe apresentou ao PM de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete. Lembrando que Dominguete depôs na CPI na semana passada e se apresentou como representante de uma fabricante internacional de vacina contra a Covid. Segundo Roberto Dias, foi agendada então uma visita de Dominguete ao Ministério para o dia seguinte, para que ele apresentasse a proposta oficialmente. Ele conta o que aconteceu. Marquei a agenda às 15 horas, recebi então esse senhor acompanhado de outra servidora. Nessa reunião, o único objetivo era que ele então apresentasse que possuía uma carta que representava a AstraZeneca. Ele não apresentou. Falei, olha, sem esse documento eu não posso montar um processo e encaminhar para a Secretaria Executiva. Referindo-se ao servidor Luiz Ricardo Miranda e seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda, Roberto Dias disse que está sendo vítima de 2 pessoas desqualificadas e sem provas, e afirmou que já pediu queixa-crime por calúnia. E antes do início do depoimento, os senadores aprovaram 3 requerimentos de convocação. Serão chamados para depor Hamilton Gomes de Paula, William Amorim Santana e Andréia Lima. Todos os pedidos foram apresentados pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. E a CPI não deve parar durante o recesso parlamentar, que deve começar no meio deste mês. Isso foi o que garantiram o presidente da comissão, Omar Aziz, e o vice Randolfo Rodrigues. Zé Carlos, a gente continua acompanhando por aqui. Segue com você. Tá ótimo então, Leandro. Obrigado, hein? Estudo do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência aponta dados sobre violência cometida contra jovens. Vamos fazer os detalhes agora com Nelson Lin. Oi, Nelson. Oi, Zé Carlos, boa tarde novamente. É isso mesmo, pesquisa feita pelo Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Unicef, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, revela que jovens e adolescentes da região da Grande São Paulo estão imersos numa realidade de violência. 8 em cada 10 adolescentes consultados indicam ter visto pelo menos uma situação de violência contra adolescentes na escola. A própria casa também foi indicada como espaço de violência por 3 a cada 10 adolescentes. Além disso, 1 em cada 5 adolescentes também indicou na pesquisa ter perdido alguém próximo com menos de 19 anos. Para a coordenadora do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga, a realidade de violência não deveria ser presente na vida dos jovens, uma idade em que eles deveriam ser protegidos. Essa realidade se mostra ainda mais perversa para jovens negros, mulheres e população LGBTI, conforme relatou Alvarenga.
A questão do racismo também é uma questão que os adolescentes apontam como uma necessidade de enfrentamento urgente, né? Então, com campanhas contra o racismo, com políticas públicas que priorizem as populações mais vulneráveis, com ações afirmativas nas universidades, no mundo do trabalho, enfim, para que esse cenário comece a mudar. Ela também destaca a importância do envolvimento da comunidade e da melhora do espaço escolar para que situações de violência dos adolescentes sejam enfrentadas. Ali, além de acontecerem as violências e elas precisarem ser administradas, né, os professores e educadores precisam lidar com essa violência, precisam conversar com a família, precisam ajudar os alunos, mas também é um espaço em que se identificam outras violências. Então, é muito comum os educadores perceberem, por exemplo, sinais de violência física no corpo de crianças e adolescentes, mudanças repentinas de comportamento. A pesquisa foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro deste ano com 747 adolescentes e jovens com idade entre 12 e 19 anos, de toda a região metropolitana de São Paulo. Os dados servirão agora como subsídio para a formulação de políticas públicas para a prevenção de homicídios de jovens. Ao vivo da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Valeu, obrigado, Nelson. Viver com a ausência. O drama de familiares de pessoas desaparecidas vai além do sofrimento. Tem causado doenças e problemas financeiros. E é exatamente isso que aponta um estudo da Cruz Vermelha, os efeitos colaterais na vida de quem está à procura de um familiar. Confira na reportagem de Eliane Gonçalves. Viver buscando. Essa é a rotina de Miriam Almeida desde o dia 24 de agosto de 2013, quando o filho, Alisson Almeida, desapareceu. Primeiro, a mãe do rapaz procurou a polícia, depois os hospitais, até chegar aos terrenos baldios. Entramos com tudo nas buscas, procurando, nós recebíamos ligações anônimas de pessoas dizendo que o corpo do Alisson estava sepultado numa mata aqui, o nome de Pinheiral, e nós passamos muitos dias entrando dentro dessa mata, nós entrávamos com os policiais, nós entrávamos sozinhos. Depois as pessoas ligavam a dizer que o Alisson estava jogado numa estrada da Baronesa. Nós íamos, rasgamos sacos de lixo, cavamos um local que tinha um cachorro morto, as pessoas falando que era o corpo do Alisson que estava lá. 8 anos depois, a busca continua e o sofrimento deixou marcas. Miriam e o marido desenvolveram diabetes, ela perdeu o emprego e a filha mais nova, irmã de Alisson, segue em tratamento psicológico. Um estudo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha mostrou que os efeitos colaterais do desaparecimento de pessoas na vida dos familiares são uma regra. A pesquisa começou a ser feita em 2018 em São Paulo, estado que tem o maior número de desaparecidos no país. Foram acompanhadas 27 famílias e a maioria dos familiares desenvolveu problemas como ansiedade, depressão, insônia, culpa e síndrome do pânico. Renata Reale, coordenadora do Programa de Saúde Mental da Cruz Vermelha, destaca que são consequências de uma espécie de luto congelado. A gente entende como um luto congelado, sem ter um fato concreto, não é possível com que esses familiares elaborem tudo o que aconteceu. E isso pode gerar muitas consequências, tanto psicológicas, psicossociais, na saúde física, e também pode afetar, diversas dimensões das vidas. Além dos impactos na saúde física e mental, a vida financeira, jurídica e a segurança também são afetadas. Diego de Castro, do Programa de Pessoas Desaparecidas da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, dá exemplos de como isso acontece. Um desses problemas, como exemplo, a regularização de guarda dos filhos da pessoa desaparecida. E outros problemas decorrentes disso, como, por exemplo, dificuldades para fazer a matrícula em escola, cobranças por dívidas assumidas pela pessoa desaparecida, dificuldades para receber verbas trabalhistas, ou que estão em nome da pessoa desaparecida. O cenário é ainda mais grave porque a maioria das famílias afetadas por desaparecimentos é de baixa renda. Mais da metade delas se endividou patrocinando as buscas. O relatório, batizado como Ainda, essa é a palavra que mais dói, também faz uma série de recomendações às autoridades públicas, como a criação de centros de referência com equipes multidisciplinares que facilitem a coleta de informações, agilizem as buscas e facilitem a comunicação entre familiares de pessoas desaparecidas e autoridades, além de alterações na legislação que permitam a criação de uma espécie de certidão de ausência,
para facilitar a situação jurídica dos familiares. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Esportes. E agora, o Brasil na Olimpíada de Tóquio com Astrid Nick. A Federação Internacional de Levantamento de Pesos confirmou nesta terça-feira a classificação de Natasha Rosa para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ela se junta a Fernando Reis e Jaqueline Ferreira, ambos já confirmados para os Jogos. Natasha Rosa conquistou a classificação entrando na vaga de melhor atleta das Américas. Ela teve um teste positivo para a substância proibida em exame realizado no mês de março. Seu caso ainda não foi julgado e, segundo informação da Agência Internacional de Testagem, sua suspensão provisória foi levantada, fazendo com que ela esteja novamente elegível. Será a primeira edição de Jogos Olímpicos de Natasha, que conquistou recentemente medalha de prata no arranco do Campeonato Pan-Americano em Santo Domingo. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, ela ficou em 4º lugar. O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou ontem os nomes dos convocados para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Dos 229 para-atletas convocados, 136 são homens e 93 são mulheres. A natação é a modalidade que convocou o maior número de atletas jovens da delegação brasileira, um total de 12 nadadores paralímpicos com menos de 23 anos. A lançadora Beth Gomes, da classe F52, será a atleta mais experiente a disputar os Jogos Paralímpicos de Tóquio pelo Brasil. Recordista mundial no lançamento de disco, na última seletiva de atletismo, a para-atleta nascida em Santos, São Paulo, terá 56 anos e 7 meses quando competir na capital japonesa. Faltam 16 dias para o início da competição marcada para o dia 23. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. E ainda sobre a Olimpíada de Tóquio, o tradicional revezamento da tocha olímpica foi cancelado em várias cidades do Japão. A medida é uma tentativa de evitar a propagação do coronavírus. Quem conta é Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Autoridades municipais de Tóquio anunciaram hoje novas restrições de saúde nos eventos que antecedem a abertura dos Jogos Olímpicos. O revezamento da tocha olímpica nas ruas, previsto para começar na próxima sexta-feira em Tóquio, foi cancelado e em praticamente todo o país, devido à pandemia de Covid. Este ritual tradicional das Olimpíadas, que estava marcado entre 9 e 23 de julho, data de abertura dos Jogos, só irá acontecer em áreas insulares isoladas, como no arquipélago de Ogasawara, localizado a 900 quilômetros de Tóquio. Em vez da passagem pelas ruas, a tocha olímpica será transmitida e acesa em cerimônias sem a presença de público que o mundo e os japoneses poderão acompanhar pela televisão, segundo as autoridades. Ainda falando de esporte, agora sobre futebol. Brasil e Argentina voltam a se enfrentar pela primeira vez desde 2007. As equipes se enfrentam na decisão de uma Copa América no próximo sábado no estádio do Maracanã. Após o empate no tempo regulamentar em 1-1, a classificação veio nas penalidades graças a 3 defesas do goleiro argentino Emiliano Martínez. Vamos falar de cinema. É que o Festival de Cannes entra hoje no 2º dia. Quem tem as informações é Patrícia Muribe, da Rádio França Internacional. 2 filmes serão apresentados hoje em competição. O primeiro é O Joelho de Ahed, de Nadav Lapid, 45 anos. A história é de um cineasta que chega a um vilarejo no deserto para uma projeção de um de seus filmes. Ele se defronta com 2 combates perdidos, a morte da liberdade em seu país e a morte de sua mãe. Lapid ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 2019 pelo filme Sinônimos. O outro que sobe o tapete vermelho hoje é Tout s'est bien passé, Tudo Deu Certo, do francês François Ozon, 53 anos, várias vezes selecionado para a competição oficial em Cannes. Tudo Deu Certo conta a história de um pai que pede para sua filha ajudá-lo a morrer. O homem sonha em fazer contato com outros planetas. Mas antes disso acontecer, a gente pode fazer contato com uma espécie que vive no mar, aqui mesmo no nosso planeta Terra. Esse é um projeto internacional que tenta decifrar a linguagem das baleias cachalotes. Serão instaladas 3 boias numa região lá do Mar do Caribe. Essas boias têm um dispositivo de audição, o mais moderno que se conhece, segundo um dos responsáveis pelo projeto, o israelense Dan Chernov. Com isso, vai ser possível, pelo menos, tentar decifrar a comunicação desses mamíferos. Ao invés de gestos, o método vai ser escutar primeiro os sons, tentar recolher informação e até se comunicar mesmo.
O projeto deve durar de 5 a 7 anos. E hoje é quarta-feira, dia de Mega Sena. O concurso 2388 pode pagar um prêmio de 32 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Lembrando sempre que a aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada em qualquer casa lotérica ou pela internet. E a gente fica por aqui. Confira mais sobre a programação no nosso Twitter, @Rádio Nacional BR. Converse com a gente. Outras notícias você confere logo mais às 18 horas na próxima edição do Repórter Nacional. Você, uma ótima tarde